Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 das Faculdades ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje às 8h50, no dia 2 de abril de 2020, abordando com os meus grandes amigos do quinto período do curso de Direito aspectos que envolvem a resposta do réu, especialmente vamos tratar da reconvenção e vamos abordar a revelia no processo civil. Essa aula está sendo feita pelo Hangout Meets, está sendo gravada para posteriormente disponibilizar no pincel atômico da Faculdade ProMinas para os alunos e também informo que irei disponibilizar no meu canal do YouTube para facilitar acesso para quem por alguma limitação não está conseguindo acessar o pincel atômico. Também informo que a qualquer momento os senhores têm a liberdade de fazer perguntas pelo chat ou mesmo ligar o microfone e fazer perguntas de forma oral, e aí a gente vai caminhar juntos para construir esse conhecimento, tá bom? Tudo isso, essas aulas remotas estão ocorrendo pela situação excepcional que vivenciamos no Brasil e no mundo em relação ao Covid-19, que nos impede de estar presencialmente nos encontrando, mas não impede que a gente continue firme na caminhada em busca do conhecimento, né, meus amigos? Então vamos lá dar continuidade ao nosso encontro, começar a nossa jornada de hoje. E nesse momento eu quero falar com os senhores, só para a gente lembrar, da nossa última aula. Na nossa última aula, nós abordamos o quê? As respostas do réu. E falamos especialmente sobre o quê, meus amigos? Sobre a contestação. A contestação, que é a possibilidade que o réu possui de se defender acerca de algo que foi dito contra a sua pessoa. Nós vimos que a resposta do réu, até 2 encontros atrás, ainda na semana passada, se não, na quinta da semana passada, nós falamos sobre teoria da exceção e espécies de defesa, e lá nós entendemos o que seria a teoria da exceção. Nada mais é do que verdadeiramente esse exercício do direito de defesa do réu. Nós temos princípios que norteiam o processo como um todo, e que aqui vamos ressaltar que seriam quais? O devido processo legal, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, tá bom? E isso vai possibilitar que um processo judicial venha a ser julgado de forma justa e qualitária. Até isso que está estabelecido para a gente lá no artigo 10º da Declaração Universal de Direitos Humanos. É um direito de todo ser humano ter as suas causas julgadas, analisadas por um tribunal independente e imparcial e que seja feita de forma isonômica, igualitária, tá bom? Maravilha. A contestação, então, nada mais é do que essa defesa que é feita pelo réu quando ele não concorda por alguma situação no que diz respeito aos pedidos elaborados pelo autor. Em relação ainda à contestação, nós abordamos alguns princípios que a norteiam, como, por exemplo, o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa. Você se lembrou dele, sim ou não? Dá um joinha aí que eu quero saber. O princípio da eventualidade ou da concentração de defesa lá na contestação. Me fala aí pelo chat que a opinião e a manifestação suas é muito importante, pessoal. Esse princípio fala para a gente que, teoricamente, na defesa, na contestação, o réu terá que juntar, terá que concentrar todas as suas defesas. Também falamos no princípio da impugnação específica, deixando claro, como regra, que o réu ele é obrigado a defender ou se manifestar acerca de todos os pontos que são trazidos na petição inicial, sob pena de, caso ele não o faça, não tenha essa impugnação específica, eventuais questões não questionadas podem ser consideradas como verdadeiras, tá bom? Vimos que, como regra, temos um prazo de 15 dias para nos manifestarmos, para fazer a defesa. Excepcionando essa regra, temos o artigo 180, 183, 186 e 229,
que se possibilita para o Ministério Público, para o defensor público, para o curador especial, e em casos excepcionais de processos físicos para litisconsorte com mais de um advogado de escritório diferente, em vez de 15 dias de defesa, se tenha 30 dias. Mas a regra geral é de 15. Eventualmente, pode-se existir procedimentos especiais em que esse prazo seja menor. Então, a gente tem que ter só uma atenção especial. Tá bom? Maravilha. Hoje, nossa caminhada, nós vamos abordar vamos tratar primeiramente sobre a reconvenção. A reconvenção que, inclusive, está lá para a gente onde? Lá no artigo 343 do CPC, 343 do CPC de 2015. Estou colocando para os senhores aí o artigo e vamos começar falando que lá fala para a gente, no caput do 343, que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Vamos lá, então. O que é a reconvenção? A reconvenção nada mais é do que o contra-ataque. No que diz respeito à contestação, o que ela é? Para que ela serve? Para o réu se defender daquilo que está sendo dito contra si. Nós vimos que existem, por exemplo, várias formas de defesa no que diz respeito à contestação. Como, por exemplo, nós abordamos aquelas questões que devem ser analisadas em caráter preliminar, no que diz respeito, por exemplo, às questões de pressupostos que não foram exigidos, que não foram cumpridos pelo autor, vou questionar já no início da minha defesa. Mas a contestação em si nada mais é do que um questionamento, um não concordar com a ação proposta pelo autor. A reconvenção, ela tem uma outra peculiaridade. Antigamente, inclusive, podia-se fazer a reconvenção, devia-se fazer, não é nem podia, era devia, era obrigatório, fazer uma petição própria. A doutrina, e aqui eu posso elencar alguns nomes, como Fred Didier Júnior, vocês sabem que eu tenho uma atenção especial a ele, o Alexandre de Freitas Câmara, Marcelo Amorim Assumpção Neves, e também o Humberto Teodoro Júnior, doutrinadores de peso, o que eles entendem? Que a reconvenção é uma ação. A reconvenção é o exercício, é a possibilidade de exercer um direito de ação do réu. E ele vai utilizar desse direito como contra-ataque aos pedidos feitos pelo autor. Conseguiu me entender aí? Sim ou não? Dá o joinha que eu quero saber. Então, a doutrina entende que é como se fosse uma ação, é um verdadeiro contra-ataque. Maravilha, estão falando ok, show de bola. Vou anotar para os senhores aqui só para a gente não esquecer, que é o reconvindo. Professor, o senhor falou aí da reconversão, é o direito de contra-ataque do réu em uma ação. É nessa mesma ação a reconvenção? Sim. Porque, sim. Porque na dúvida é muito parecido com a contestação. Eu vou explicar agora. Fica tranquilo, que eu vou falar o quê? Que é um exercício de ação, mas que é feito dentro do processo mesmo, tá bom? É dentro, inclusive, nós vamos ver como está aí, que é dentro da própria contestação. Antigamente tinham que ser petições diferentes. Hoje você tem a possibilidade, caso queira, nós vamos ver essa ponderação, de fazer a reconvenção dentro da própria contestação em um tópico específico. Tá bom, pessoal? Conseguiu entender? E aqui, no que diz respeito à questão processual, se tem nomes próprios, reconvinte e reconvindo. Olha que coisa chata, no processo civil, tudo que eles vão fazendo, eles vão mudando o nome, é autor e réu. Como a doutrina entende que isso é como se fosse uma ação, se tem um nome. Reconvinte é aquele que faz a reconvenção. Na verdade, é o réu do processo originário, o autor da reconvenção chama reconvinte. Reconvindo é o autor do processo originário e que aqui vai ser o polo passivo da reconvenção, tá bom?
Então, aqui, a doutrina e a jurisprudência dá nomenclatura própria para as partes, tá bom? Alguém quer falar? Só repete, por favor. Reconvinte e reconvindo. Fica tranquilo que eu estou copiando tudo aqui para vocês no chat, mas vou repetir o que é cada um. O reconvinte é aquele que usa a reconvenção. Quem usa a reconvenção é quem? É o réu do processo originário. O nome dele, quando faz a reconvenção, dentro da reconvenção vai ser reconvinte. De um outro lado, existe o reconvindo. É aquela pessoa a quem eu vou contra dentro da reconvenção. E essa pessoa é quem? É o autor do processo original. Tá bom? É só uma forma de dar uma nomenclatura que a doutrina colocou para a gente. Tá bom? Maravilha. Distribuiu a petição inicial de reconvenção? Ela é feita por petição, perguntando. É feita uma distribuição de uma petição inicial de reconvenção porque é uma ação para a doutrina? Não. Conforme já falamos, até foi uma pergunta do colega, é feita dentro do próprio processo, tá bom? E é verdadeiramente o contra-ataque do réu, tá bom? Vamos lá, então. O artigo 343, onde elenca as questões que envolvem a reconvenção, elas são claras e iniciam já a nossa caminhada falando o quê? A reconvenção, verdadeiramente, é um contra-ataque. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que a colega, a Jamile, ajuizou uma ação me pedindo, questionando um eventual pagamento de 10 mil reais. O que seria a reconvenção? Não só eu falo que não devo os 10 mil, como eu ainda falo, não, Jamile, você que me deve 50 mil. E aqui estão os documentos, aqui está tudo. Então, eu utilizo daquele prazo para me defender, além de me defender, caso eu queira, posso fazer os dois juntos, eu vou e ainda dou esse contra-ataque. Além de te questionar, eu ainda imponho algo que eu quero contra você. Pergunta. Em um processo, o réu, ele pode ao mesmo tempo fazer a contestação e a reconvenção? Sim ou não? Me dê a resposta aí, por favor, no chat. O que vocês acham? É permitido, ao mesmo tempo, fazer a contestação e a reconvenção? Então, o Fred falou sim, a Maria Fernanda, sim, sim. Perfeito. É possível. Não é obrigatório. Mas é possível, tá bom? Você pode... O que eu falo com o pessoal? Quando eu faço reconvenções, eu costumeiramente faço também a contestação. Que na pior das hipóteses, se a reconvenção não for acolhida, pelo menos eu já fiz minha defesa lá no processo, tá bom? Pergunta. Ela é feita. Vocês entendem que eu estou, na verdade, com a reconvenção, fazendo um contra-ataque contra o autor da ação. Concordam comigo? É igual eu dei exemplo aqui. A Jamile virou para mim e falou que eu devo 10 mil reais para ela num processo. Eu sou o réu. Aí eu viro e falo, não devo. Aí eu estou contestando, não concordo. Mas aí, além disso, eu falo, inclusive, Jamile, você está me devendo 50 mil reais. Tá vendo que é um contra-ataque? Eu não só me defendi, como também eu ataquei. Nesse caso, o parágrafo 1º, que está aí para os senhores agora no chat, que eu mandei para os senhores, a gente não preocupar de ter que anotar correndo, vou mandando para os senhores irem anotando. Quando se é proposta a reconvenção pelo réu, nesse caso agora, dentro da reconvenção, vai ser chamado de reconvinte, o autor, que nesse nome, dentro da ação, vai ser o reconvindo, na pessoa do seu advogado, será intimado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias. Tranquilo? Peculiaridade que eu quero que anotem. A doutrina entende que a reconvenção é como se fosse uma ação. Sim. Porém, diferente de uma petição inicial, que quando está tudo certinho, normalmente vai se citar o réu para uma audiência de conciliação e mediação, lembre disso, e só depois dessa audiência, ou da negativa dessa audiência, que se conta prazo para a defesa. Aqui na reconvenção, quando o réu utiliza a reconvenção,
não marca uma nova audiência de conciliação. Não. Somente vai intimar o advogado do autor da ação para se manifestar acerca ou sobre a reconvenção, tá bom? E vai se dar o prazo de 15 dias para que o autor do processo se manifeste em relação à reconvenção que foi feita pelo réu. Tranquilo? Conseguimos entender isso? Sim ou não? E dá o joinha aí que eu quero saber. Vamos lá, então. Meus amigos... Professor, mais uma dúvida. Pode falar, meu amigo. Uma pessoa discute, no caso que eu citou aí, Jamile, alega uma dívida com o senhor a respeito de um fato. Nesse caso, você contesta e propõe a reconvenção. O senhor alega, neste caso aí, a dívida dela de um outro fato? É isso que o senhor está querendo dizer? Ou é sobre o mesmo fato gerador? Tem que haver conexão entre as situações, entende? Mas, por exemplo, não precisa ser obrigatoriamente pela mesma circunstância. Vamos dar um exemplo? Se for, por exemplo, uma execução, ou um processo de conhecimento cobrando um cheque de 10 mil. Pode ser que o motivo que gerou aquela criação daquele cheque de 10 mil seja outro. Aí eu viro e falo, não, seu cheque é de 10 mil, eu tô te devendo aí, já paguei, e pelo contrário aqui, ó, eu tenho um cheque seu aqui de 50 mil. Então não obrigatoriamente tem que vir da mesma situação. Mas aquela questão que me leva a utilizar a reconvenção tem que ter pelo menos conexão com a ação principal ou com o meu fundamento de defesa. Aquilo, por que eu não paguei eventualmente, por exemplo, não paguei os 10 mil, porque na verdade você vai me devendo 50, então se vamos abater no final você ainda está me devendo 40. Conseguiu entender, meu amigo? Então tem que ter conexão, ou pelo menos tem que ter nexo com a minha defesa que eu fiz. Não obrigatoriamente tem que vir da mesma situação que gerou a ação, tá bom? Conseguiu entender, Juliano? Dá uma resposta aí para mim saber. Viu? Você me responde aqui no chat, enquanto isso nós vamos caminhando, tá bom? Maravilha, então. A reconvenção é tão peculiar, esse contra-ataque do réu, que se o juiz entender que a petição não cumpre, a reconvenção não tem possibilidade jurídica de ter continuidade, o juiz pode indeferir liminarmente a petição ou o pedido de reconvenção, tá bom? Neste caso, cabe apelação, sim ou não? O que vocês acham? Me falem aí. O que vocês acham? Juliana entendeu mais ou menos. Vamos lá, vou repetir novamente. Antes de falarmos sobre essa questão do recurso. O Juliano perguntou se precisa vir exatamente da mesma situação. Por exemplo, se eu estou devendo 10 mil por causa de um caso X, se a minha reconvenção tem que vir do caso X. Qual que é a resposta? Depende. Como assim? Eu posso, por exemplo, no caso que eu dei exemplo da Jamile, a Jamile me cobrou um cheque escrito, estou numa ação de cobrança, já prescreveu, não é execução, numa ação de cobrança, um cheque em que eu devo a ela, por exemplo, 10 mil. 10 mil reais de uma compra de um produto que eu fiz na mão dela. E aí, dei o cheque de 10 mil reais. Passou o tempo, ela veio me cobrar, fez ação de cobrança. Nesse caso, o que acontece? Eu vou me defender falando assim, não, já paguei, ou mesmo, não paguei, sabe por quê? Porque, na verdade, Jamile, um tempo atrás você comprou um produto X na minha mão e me deu esse cheque aqui de 50 mil. Era outro fato, outro negócio. Mas eu tenho uma dívida que você ainda não me pagou. Então, na verdade, eu não só não vou te pagar os 10 mil, como, na verdade, você que está me devendo. Lógico que se eu não tiver pago, vai abater o valor, e o restante nós vamos seguir aqui e você vai ter que me pagar. E aí seria a utilização da reconvenção. Além de não aceitar aquela pretensão feita pelo autor, eu, inclusive, crio uma nova. Na verdade, a ação que foi feita para me cobrar 10 mil, pode ser que, ao final, o juiz condene Jamile a me pagar 40. Consegue entender agora? Se não, eu repito novamente. Eu entendi o que o senhor está falando, e até
olhando para trás, como o senhor disse antigamente, você era obrigado a abrir uma nova ação. Exatamente. Né? O entendimento dos juízes. Era petição separada. Exatamente. Os entendimentos, quando o juiz olhava uma ação nesse sentido aí, ele falava, não, essa ação não tem nada a ver, nós vamos julgar esse caso. Se você quiser propor uma outra ação com relação a esse caso, tudo bem. O entendimento do juiz hoje, ele é obrigado a aceitar essa ação ou ele pode adotar essa mesma postura? Ele vai ter que analisar, porque na verdade é feito hoje dentro do próprio processo. Você faz a contestação, por exemplo, ou mesmo se não quiser fazer a contestação, você faz a reconvenção, mas protocola dentro do processo que foi ajuizado contra você. Você, o réu, vai fazer essa petição lá dentro. Se o juiz entender que ela é manifestamente impertinente, por exemplo, ou não tem cabimento, ele vai indeferir a reconvenção, mas vai continuar o processo comum, tá bom? E aí, falando em indeferimento, só uma observação. O artigo 1015, inciso 2º. O indeferimento liminar da reconvenção, do pedido de reconvenção, não possibilita apelação, possibilita agravo de instrumento. Por quê? Porque a reconvenção, mesmo que a doutrina entenda que ela tem uma característica que se assemelha à ação, ela é uma questão interna dentro de um processo. Entendem? E por isso a decisão que indefere liminarmente a reconvenção, ela é uma decisão interlocutória e possibilita ao réu, caso não concorde com o indeferimento liminar da reconvenção, buscar, através de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça. Tranquilo? E aí, nesta situação de indeferimento liminar da reconvenção, é porque o juiz entendeu que era manifestamente ilegal, manifestamente impertinente ou improcedente. Fernanda pediu para repetir o artigo 1015, inciso 2º. 1015, inciso 2º. Tá bom? Vamos lá, então. O que precisarem, o Fernando falou que o que precisar é só me avisar, tá bom? No caso, então, a reconvenção ela é para diminuir as custas do processo. No caso, para ter a necessidade de você entrar com 2 processos, por exemplo. Não, é agilidade. É uma opção que o réu vai fazer. Se o réu quiser já fazer esse pedido dentro do próprio processo, por agilidade, até para fortalecer a defesa, ele faz. É o princípio da instrumentalidade das formas, o princípio da economia processual. Se eu posso utilizar o processo com menor desgaste, com maior rapidez, posso fazer. Entende, meu amigo? Nesse caso, quem vai fazer o pedido seria o réu. O juiz, ele poderia em algum momento fazer também esse pedido de reconvenção? Não, o juiz nunca. O juiz não pode fazer por quê? O juiz é independente e imparcial. Ele não pode tomar partido. O réu pode. O réu vai virar e falar, eu quero me defender, usa, por exemplo, a contestação, eu quero fazer esse contra-ataque, usaria, por exemplo, a reconvenção. O juiz não. O juiz, ele é independente e imparcial. Ele não pode tender a nenhum dos lados. Ele só está lá para conduzir o processo. Tranquilo? E aí, tem uma pergunta. Na reconvenção, eu posso ampliar as partes do processo? Sim ou não? Meus amigos, sabe que o parágrafo 3º e 4º lá do artigo 343 fala para a gente que dentro da reconvenção eu posso não só colocar o autor, como eu posso colocar um terceiro. Ou mesmo eu posso colocar o réu e mais um terceiro. Tá aí para os senhores no chat. Parágrafo 3º fala para a gente assim, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Como assim, Eduardo? Na hora que eu falei que não só eu não devo, como é a Jamile, ou o Frederico, ou a Maria Fernanda, que me devem, eu ainda posso virar e falar, calma aí, Jamile, você me deve, mas não só você, viu? No contrato que a gente assinou, o Frederico também estava assinando. Então, na verdade, minha reconvenção vai ser contra Jamile e contra Frederico. Olha a bagunça. Coloca um terceiro lá no meio do processo. Ou então, na reconvenção, o parágrafo 4º fala que a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Vamos dar exemplo. Professor. Vira para a Jamile e fala, oi. Nesse caso, é como se ela Pode fosse falar. solidária ou não?
Repete para mim que eu não ouvi, minha amiga. Nesse caso, é como se ela fosse solidária, igual, por exemplo, eu estou devendo, mas Frederico também. É como se fosse solidária ou não? Só no litisconsorte mesmo. Pode ser solidária, vai depender da obrigação, entendeu, minha amiga? Pode ser que no contrato as duas pessoas colocaram que conjuntamente iam dever. Se for dessa forma, maravilha, vai ser solidária, mas não obrigatoriamente. Pode ser que no contrato cada um tenha obrigações diferentes, mas que são mais de uma parte, eu quero colocar na reconvenção, tá bom? Mas também eu posso me unir com um terceiro para ir contra o autor. Um minuto. Só para entender. Eu, na reconvenção, quando vou contra-atacar o autor, eu inclusive posso colocar um terceiro, que é o parágrafo terceiro, fala assim: não, Jamile, não só eu não estou te devendo, como, na verdade, você e o Frederico que estão me devendo 50 mil. Tá vendo que aí eu coloquei 2 na reconvenção, sendo que na ação era só eu e você? Isso é permitido em respeito ao parágrafo terceiro. Mas também pode acontecer outra questão. Eu posso virar e falar: Jamile, não só eu te devo, como eu e a Maria Fernanda, na verdade, nós somos seus credores. E eu e Maria Fernanda vamos vir contra você aqui na reconvenção. Isso está no parágrafo 4º, tá bom? Então, a reconvenção, quando é feita pelo réu, ela pode, inclusive, alargar, fazer a ampliação subjetiva do processo, trazendo terceiros para a discussão da reconvenção. Seja terceiros como reconvindos, seja um litisconsorte dentro dos reconvintes. Tranquilo? É uma matéria que a gente vai com calma para verdadeiramente vocês conseguirem entender. Porque na teoria, ela tem algumas minúcias que na prática é mais simples, que é simplesmente, o que é a reconvenção? É o contra-ataque do réu. Mas na teoria a gente precisa tratar com essa cautela por ter esses detalhamentos que a doutrina, a jurisprudência nos informa, tá bom? Até agora, vocês estão conseguindo compreender? Eu preciso dar respostas suas, até para a gente saber e ver como é que a gente caminha, tá bom? Estão conseguindo entender? Frederico falou que sim, Luciene falou que sim, Fernando, maravilha. Vamos continuar nossa caminhada ainda falando sobre a questão que envolve a reconvenção. Primeira questão, anotem aí. Requisitos. Anotem aí que eu vou falar para os senhores algumas observações. Primeiro, para fazer a reconvenção, eu tenho que fazer quando existe uma causa pendente. Como assim? Primeiro requisito, tem que existir uma causa pendente. Você só faz a reconvenção se você é réu no processo. Tranquilo? Se você é réu no processo, você vai lá e faz a reconvenção. Tá bom? E aí eu quero fazer uma ponderação que está onde para a gente? Lá no artigo 343, parágrafo 2º. O que está lá para a gente? Só uma importante observação. Eu, para iniciar, para fazer, para utilizar a reconvenção, tem que existir uma causa que está pendente. Um autor ajuizou uma ação contra a minha pessoa, por exemplo, Juliana ajuizou uma ação contra a minha pessoa. Nesta questão, eu tenho sim a possibilidade, caso queira, caso existam elementos, de fazer a reconvenção. Mas olha que interessante que o parágrafo 2º colocou, é até uma das questões que a doutrina fala que a reconvenção teria esse aspecto de ação. Depois que eu já fiz a reconvenção, o parágrafo 2º fala assim: a desistência da ação ou uma causa extintiva que impeça o exame do mérito lá da ação que foi feita pelo autor contra a minha pessoa, ela não vai impedir que a minha reconvenção continue. Então, mesmo se tiver algum problema na ação que foi ajuizada contra a minha pessoa, se eu fiz a reconvenção, se está tudo certinho, eu tenho o direito do Poder Judiciário analisar o meu pedido de reconvenção e, eventualmente, condenar o autor da ação, mesmo se ele vier a querer desistir da ação, ou se por algum motivo não possa, que o processo inicial
venha a ser analisado o mérito. Ou seja, eu preciso de uma ação pendente para fazer a reconvenção, mas depois que eu fiz, ela vai ser analisada pelo Poder Judiciário, se tiver os requisitos, por óbvio. Tranquilo? Segundo requisito, isso é fundamental, anotem aí, isso é muito importante. O prazo para fazer a reconvenção. Qual é o prazo que eu tenho para fazer a reconvenção? Qual que é, meus amigos? O prazo, ele é o mesmo prazo da defesa. Muito cuidado. O Fred falou aqui 15 dias, em sua grande maioria. Tranquilo? Só que tem um detalhe. O prazo para se defender é o mesmo para reconvir. Se eventualmente você está se defendendo em um processo especial em que se discute, em que se tem um prazo de defesa, por exemplo, de 10 dias, o prazo da reconvenção é de 10 dias. Então, detalhe, a reconvenção, ela tem que ser feita no mesmo prazo da defesa. A grande maioria, a regra geral, é 15 dias, mas fiquem muito atentos, porque se for um caso específico em que o prazo para a defesa é menor do que 15 dias, o prazo da reconvenção vai ser idêntico ao de defesa. Tranquilo? Neste momento, quero fazer só uma observação. Observação lá do artigo 343, parágrafo 6º. E está aí para os senhores. Eu vou fazer no mesmo prazo da defesa. Mas olha que interessante que o parágrafo 6º falou. O réu, ele vai poder fazer a reconvenção independentemente de ter oferecido contestação. Prestem atenção. E que eu perguntei para os senhores um tempo atrás, ainda nessa aula. O réu, ele vai fazer a reconvenção na contestação? Eu falei, pode ser que sim, mas ele não é obrigado. Por quê? Porque se eu faço a contestação, normalmente hoje, por questão prática, eu já coloco um tópico lá da reconvenção. Maravilha, tudo lindo. Mas eu não sou obrigado a fazer a contestação para ter que fazer a reconvenção. Pode ser que eu opte somente por fazer a reconvenção sem fazer a contestação. Isso é recomendado? Sim ou não? O que vocês acham? Verdadeiramente, o que vocês acham? Isso é recomendado? Juliano falou que não. Por quê? Pessoal, eu como advogado não recomendo fazer só reconvenção. Por quê? Porque é um risco enorme. Vamos entender o motivo. Se você faz a reconvenção e não faz a contestação, se sua reconvenção não for acolhida, você não fez defesa. Nossa Senhora, o que quer dizer isso? Quando você não faz defesa, o que acontece? Todos os fatos inicialmente vão ser presumidos verdadeiros. Por isso que não é recomendado. Quando se faz a reconvenção, o recomendado também, por garantia, é você fazer, por óbvio, também a contestação, para numa eventualidade, se não for acolhida a sua tese, o seu pedido, a sua manifestação relacionada à questão que envolve a sua reconvenção, que você não fique desmunido ou desprotegido, tá bom? Nesse ponto também, eu preciso só ressaltar um específico artigo e parágrafo lá do CPC, só para deixar claro. Quando eu faço a reconvenção, eu tenho, como já antecipei aos senhores, que dar o prazo de 15 dias para o autor. A doutrina tem falado que eu posso, inclusive, fazer a reconvenção da reconvenção. Olha que doidura. O que é isso? O autor da ação, que vai ter que responder a reconvenção, fazer um novo pedido através de uma nova reconvenção. Muito difícil na prática, mas a doutrina aceita. Só que eu quero só deixar claro um artigo que envolve ação monitória. Porque esse artigo específico eu quero que coloque
um asterisco, por quê? Porque expressamente, como os senhores podem notar aí no chat, que eu coloquei para os senhores, ele fala que na ação monitória é vedado, é proibido se fazer a reconvenção da reconvenção. Nos outros casos, a doutrina aceita a possibilidade, por mais que seja difícil, tá bom? Outro requisito que eu quero que anote aí, que é referente à reconvenção. O cabimento. Anotem aí. O cabimento. O que é o cabimento? É se é possível ou não utilizar a reconvenção. Nesse ponto, eu quero só que os senhores anotem, primeiro, a Lei 9.099 de 95. Anotem aí. Lei 9.099 de 95. Vou anotar aqui para os senhores também, para ficar mais fácil. Artigo 31. Lá nos juizados especiais cíveis, não se permite a reconvenção expressamente. Jamil falou, juizado especial. Perfeito, meu amigo. Artigo 31 deixa expresso, no juizado especial cível, não se permite reconvenção. Lá tem uma questão com nome próprio, chama-se pedidos contrapostos, mas daqui a pouquinho nós falamos sobre isso, tá bom? Mas reconvenção não é permitida. Tudo bem? Eu quero que anotem ainda uma lei, a 13.188 de 2015. Lá no artigo... Professor, Oi. no caso anterior, aí, o senhor falou que é proibida a reconvenção na ação monitória? Não, você está falando do artigo 702. É possível fazer reconvenção em ação monitória. O que não é possível expressamente, de acordo com o artigo 702, parágrafo 6º, é fazer a reconvenção da reconvenção. Existe, de acordo com a doutrina, a possibilidade de, quando o autor da ação tem que responder uma reconvenção, ele fazer uma nova reconvenção. E aí chama reconvenção da reconvenção. É difícil, eu nunca tive contato com isso na prática, por exemplo. Mas não é impossível para a doutrina. Só que no caso da ação monitória, expressamente foi proibido. Se for ter uma reconvenção, o autor só vai poder se defender. Ele não vai poder fazer a reconvenção da reconvenção. Como é um ponto expresso e específico, por isso que eu pedi para colocar um asterisco e coloquei para os senhores no chat. Tá bom? Conseguiu entender, meu amigo? Me fala aí, que aí qualquer coisa eu repito. E também colocar para os senhores o artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 2º, lá da Lei 13.118, que trata do procedimento especial do direito de resposta ou retificação do ofendido. Essa lei específica proíbe expressamente no artigo 5º, parágrafo 2º, inciso 2º, utilizar a reconvenção. Então, estou dando 2 casos aqui em que expressamente a lei proíbe a reconvenção. Tá bom? Maravilha, então. Então, primeiro detalhe, José Salgado pediu para ir mais devagar. Maravilha, vamos então desacelerar. Meus amigos, no que diz respeito à reconvenção, um dos requisitos que eu falei é o cabimento. É se é possível se usar a reconvenção. E aí eu dei 2 exemplos agora para vocês em leis especiais em que se proíbe expressamente utilizar a reconvenção. A Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais, lá no artigo... Luciene, é Josi, professor? Ah, tá, perdão. Meus amigos, aqui fala pra gente sobre o Juizado Especial Civil, no artigo 31, proibir expressamente a reconvenção. E também temos essa lei que trata do direito de resposta, tá bom? Que também proíbe expressamente a reconvenção.
Então, uma das questões que eu tenho que ver é se naquele procedimento é possível se fazer a reconvenção. Tudo bem? Maravilha. Caminhando ainda na nossa jornada, quero começar a falar com os senhores sobre reconvenção e pedidos contrapostos. Vou anotar para os senhores. Reconvenção e pedidos contrapostos. Reconvenção e pedidos contrapostos. Vamos falar sobre isso agora. Antes disso, só quero feedback. Até agora, estão conseguindo acompanhar, meus amigos? Sim ou não? Me dê uma resposta aí. Fred falou ok, sim, ok, maravilha. Mas é algo que realmente a gente tem que ter uma atenção, um cuidado, e mais ainda, aprofundar o estudo por óbvio, tá bom? Mas fico feliz de todos estarem falando que estão conseguindo entender. Vamos falar agora dessa peculiaridade entre reconvenção e pedidos contrapostos, tá bom? Vamos lá. O que é pedido contraposto? Lá na lei dos juizados especiais, expressamente se proibiu a reconvenção. Só que no mesmo artigo 31 da Lei 9.099 de 95, que proíbe a reconvenção, lá se permite fazer pedidos contrapostos. Na prática, as duas questões são formas de agir do réu contra algo que está sendo dito em relação a si, e inclusive requerendo que se faça algo contra o autor. Tanto a reconvenção como os pedidos contrapostos, eles são pedidos do autor que vão ser analisados pelo Poder Judiciário, que ao final querem que o autor da ação venha a ter que pagar o valor, entrega coisa ou qualquer outra obrigação àquele réu. Então é o contra-ataque. Os dois são, tanto a reconvenção quanto os pedidos contrapostos. Qual a diferença entre os dois para a doutrina? Basicamente, a doutrina somente informa que os pedidos contrapostos são mais simples de se fazer. Não seguem as mesmas peculiaridades e detalhes em que se trata na reconvenção, tá bom? É somente essa diferenciação. Até porque hoje, quando se permite fazer a reconvenção dentro da própria contestação, elas ficam ainda mais parecidas, tá bom? Mas existe essa diferença de nomenclatura lá no juizado especial. Não existe a convenção, mas existe os pedidos contrapostos, tá bom? Que é quando o autor não só se manifesta contra o pedido quando o réu não só se manifesta contra o pedido do autor, mas também o contra-ataca. Lá no juizado especial tem nome próprio, não é reconvenção, é pedido contraposto. Tranquilo? Prova de concurso público adora fazer essa confusão, falando que é permitido reconvenção no juizado especial. Não. Lá é pedido contraposto. Tranquilo? Maravilha, então. No que diz respeito à reconvenção, esses aspectos eram os que eu queria abordar com os senhores agora. Nossa aula não acabou não, pelo amor de Deus. Tá bom, pessoal? Aí imagina, tchau, professor. Nesse dias não, para disso. Nós ainda estamos na aula. Mas em relação à reconvenção, é esse o conteúdo, e peço para aprofundar a análise do 343, lendo doutrina, entre outros aspectos, inclusive para absorver ainda mais esse conteúdo. Então, de um lado, eu tenho a contestação, que nós falamos na última aula, que é a defesa do réu. Do outro lado, eu tenho a reconvenção, que ela é o contra-ataque do réu. E agora nós vamos falar da revelia. Revelia. Onde que a revelia está, Eduardo? Lá no artigo 344, 345, 346, lá do Código de Processo Civil. Então, a revelia está exatamente na sequência do CPC após a reconvenção. Tranquilo? Maravilha. Alguém aqui na sala já ouviu falar sobre revelia? Sim ou não? Me falem aí. Já escutaram isso? Revelia? Sim, sim, sim. Maravilha.
Tô gostando. Então, vocês já estão ambientados, já tem uma noção, tenho certeza que é aprofundada, mas é importante a gente falar. Fred, ó, no quartel tem revelia, Sangue de Jesus, tem mesmo. Mas vamos lá, iniciar nossa conversa pelo 344, que acabo de colocar para os senhores aí no chat. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fatos formulados pelo autor. Meus amigos, o que é revelia? Contestação, nós falamos que é a defesa, reconvenção é o contra-ataque, e aí por que eu falei que é importante, por mais que não seja obrigatório, quando vai fazer a reconvenção, fazer a defesa, que se sua reconvenção não for acolhida, você tem a defesa para te garantir, para te resguardar. Porque a lei fala que se você não contestar, serão presumidos verdadeiros os fatos narrados contra você. Conseguimos entender isso? Ou seja, se não fizer contestação, irá se operar a revelia em face do réu e aqueles fatos, as questões que foram narradas pelo autor na petição inicial serão presumidas verdadeiras. Tranquilo? Então, isso é muito sério. Uma vez que se você não fizer a sua defesa, a revelia será aplicada e tudo o que foi dito em relação a você naquele processo vai ser presumido verdadeiro. Tranquilo? E pergunta que não quer calar. Aqui é se eu não fizer a contestação. Pergunta, e aí eu quero que vocês me respondam. E se eu fizer a contestação, mas fora do prazo? E aí? Se eu faço a contestação e ela é intempestiva. O que vocês me falam? Eu sou revel? Fiz a contestação. A regra geral é qual, meus amigos? Tem que fazer em 15 dias. Imaginem que eu fiz a contestação no 16º dia. E aí? Sou revel? Maravilha. É revel da mesma forma. Aqui não é somente não contestar, é não contestar no tempo hábil. Se sua contestação é intempestiva, ela não vai valer dentro do processo. Então, se a contestação é intempestiva, sim, vai se aplicar os efeitos da revelia. Tranquilo? Então, não adianta você ir apresentar a sua defesa fora do prazo, porque não vai te resguardar em relação aos efeitos da revelia. Apresentar defesa fora do prazo é a mesma coisa que não apresentar defesa. Tranquilo? Maravilha. Porém, lá no artigo 345, fala para a gente das situações em que a revelia, mesmo existindo, ela não vai produzir os efeitos que é a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Basicamente, o artigo 345 trouxe 4 grandes situações em que, mesmo que o réu não tenha apresentado contestação, ou tenha apresentado contestação intempestiva, mesmo assim, não vai se presumir os fatos narrados pelo autor. Para vocês ficarem mais tranquilos para copiar, eu já coloquei os 4 incisos aí para vocês no chat, tá bom? Alguém quer perguntar? Sim, Maria Fernanda. Pode falar, Maria. Meu pai tem um processo na Justiça Trabalhista, e aí o que acontece? É de responsabilidade solidária. Na verdade, são um processo trabalhista contra 2 empresas, porque uma ele era contratado e a outra que era a mediadora, né? Aí, nesse processo, o que acontece? A empresa que realmente tinha contratado eles, ela não compareceu à audiência
E o juiz, na sentença, ele citou a revelia, né? Que, no caso, ela deixou de apresentar os fatos dela, ou seja, ela praticamente assumiu, né? Sim. E já a outra, não. A outra, ela contestou, ela esteve presente, contestou e tudo. Só que aí, num dado momento, foi para uma outra instância do processo, para uma outra instância. E aí essa empresa, ela já queria voltar nesse assunto novamente, e aí o juiz pegou e não aceitou, não acatou, porque no devido momento que ele precisava estar apresentando a defesa dele, ele se negou a fazer. Maravilha. Primeira grande observação, realmente é um caso específico, mas só para a gente ter uma atenção. Lá no processo trabalhista tem peculiaridades, nuances mais específicas. Sabe por quê? E um dos casos aqui, em que não vai operar a revelia, sabe por quê, minha amiga? Quando há mais de um réu. E um deles faz a defesa sobre o assunto que envolve todos. Lá na justiça trabalhista é especial, é peculiar. Aqui, se, por exemplo, eu e você estamos devendo, e aí você não faz a defesa, mas eu vou e faço a defesa, o que acontece? Entende-se que não vai operar a revelia. Inciso 1º do artigo 345 do CPC. Vai ter a revelia, mas não vai ter presumido verdadeiros fatos do autor. Por quê? Quando se tem um réu que contesta, por óbvio, uma matéria que é para todos, ele fez a defesa e, caso ela venha a ser acolhida pelo juiz, o autor não vai ter direito. Por isso que é algo peculiar, tá bom? Lá na trabalhista é mais específica. Aqui, se existir pluralidade de réus e algum deles realizar a defesa, mesmo que o outro não tenha feito, não vai presumir-se verdadeiros fatos do autor quando a defesa é feita por algo que envolve todos, tá bom? Segunda situação que excepciona essa regra, em que, mesmo que não tenha feito a defesa, mesmo que o réu não tenha feito sua contestação, não irá se presumir os fatos como verdadeiros. Está lá no inciso 2º do artigo 345 do CPC. Litígio que versar sobre direitos indisponíveis. Quando se trata de direitos indisponíveis, mesmo que o réu não faça a defesa, não pode-se presumir verdadeiro os fatos narrados pelo autor. Eu vou ter que analisar, vou ter que verificar, mas presumir verdadeiro, não. Também, lá no inciso 3º, fala para a gente que não vai ser presumido verdadeiro, mesmo que exista a revelia, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Como assim? Vamos dar um exemplo. Imaginem claramente que vocês, o colega está me cobrando um valor referente a um cheque prescrito. Na hora que foi ver, está cobrando 50 mil reais de um cheque prescrito. O cheque que não pôde ir para execução fez uma ação de cobrança. Vamos imaginar isso. Eu não me defendi. Eu não contestei. Ou se contestei, passou o prazo. E aí? Na hora que foi analisar, cadê o cheque? O colega não está com ele no processo, não. Vai e pede para o colega apresentar o cheque, ele fala, eu não tenho. Nesse caso, não vai poder se presumir verdadeiros os fatos que foram narrados pelo autor. Preste atenção, não vai ser presumido verdadeiro, mas pode ser que por conta de outras provas no processo, consiga sim provar que o autor tem direito. Mas o que eu quero deixar claro é que eu não vou presumir que é verdadeiro. O autor vai ter que correr atrás de provar seus fatos, quando ele não junta os instrumentos necessários para produzir provas do seu direito. Então, mesmo existindo a revelia, não vai se presumir verdadeiros os fatos, o autor vai ter que criar outros mecanismos para provar seu direito. Tá bom? Para fechar o 345, ainda de uma situação
excepcional, em que mesmo que existe a revelia, não vai se presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Que situação? Questão clara, quando as alegações de fatos formulados forem inverossímeis, ou mesmo forem contraditórias com a prova. A revelia, ela não vai presumir verdadeiro criatividade, ela não vai presumir verdadeiro que não existe. A presunção de verdadeiros os fatos narrados pelo autor é quando ele houver lógica, é quando ele for possível, é quando ele estiver coerente com as provas. Se não for coerente com as provas estão contradizendo os próprios pedidos do autor. Quando, por exemplo, não há possibilidade daquele pedido existir, daqueles fatos que ele falou ser possíveis, por óbvio que mesmo que não exista a revelia, mesmo que exista a revelia, mesmo que não tenha tido defesa formal do réu, não se presumirá os fatos narrados pelo autor. Tranquilo? Maravilha, então. Nessas 4 situações, mesmo que exista ausência de defesa juntada pelo réu, não poderá se presumir verdadeiros os fatos que foram narrados pelo autor. Tranquilo? Maravilha. Agora, eu quero fazer uma observação para os senhores, muito especial, e vou colocar aí também outro caso que vai excepcionar essa regra. Vou colocar aqui agora para os senhores o artigo 72, artigo 72, inciso 2º do CPC de 2015. Também excepciona a regra da revelia. Mesmo ela existindo, não irão se presumir verdadeiros os fatos narrados pelo autor quando se tratar de réu preso revel, bem como réu revel, daquelas citações fictas, pessoal. Vocês lembram da citação por edital e da citação por hora certa? Vocês se lembram dela? Sim ou não? Meus amigos, vocês lembram que a gente tratou das espécies de citação? E entre elas nós falamos que existem 2 que são fictas, que é a citação por edital e a citação por hora certa? Quando se faz citação por edital, quando se faz citação por hora certa, maravilha, vocês estão falando sim? Se no prazo para a defesa o réu não se manifestar, não vai se presumir verdadeiros os fatos narrados. De acordo com o artigo 72, inciso 2º do CPC de 2015, o juiz irá nomear um curador especial. O curador especial que vai fazer aquela defesa, que inclusive pode ser uma defesa genérica. Vocês lembram quando a gente falou da contestação e falamos da exceção em que pode-se fazer defesas genéricas? O curador especial daquele réu preso, revel, ou daquele que foi citado por hora certa, foi citado por edital e não se defendeu, a lei também determina que não serão presumidos verdadeiros os fatos que foram narrados contra ele. Até porque, nesses casos específicos, e aí eu quero um asterisco, pelo amor de Deus, lá no artigo 72, inciso 2º do CPC, se deixou claro que nesses casos específicos vai se nomear, inclusive, um curador especial para abordar, para tratar, para discutir aquela questão. Tranquilo? Eduardo, aí eu estou conseguindo entender que existem sim casos que excepcionam essa regra de mesmo existindo a revelia, eu não ter presumido os fatos contra mim. Maravilha. Agora eu faço uma pergunta. E se eu sou um réu, não apresentei minha defesa, ou seja, sou revel, eu posso manifestar matérias de defesa depois, mesmo revel? Sim ou não? O que vocês acham? Era a resposta suas aí no chat. Sou um réu, não apresentei defesa,
Sou réu. Posso apresentar defesas posteriormente? A regra geral é que não. Mas se a gente for lembrar do artigo 342, onde ainda fala das questões que envolvem contestação, lá no 342 fala o quê, pessoal? As questões que podem ser feitas defesa depois de apresentada a contestação. Questões relativas a direitos ou fatos supervenientes que vieram depois, aqui o réu também vai poder se manifestar, mesmo ele sendo réu, caso ele queira. Segunda situação, matérias que o juiz pode reconhecer de ofício, matérias de ordem pública, por exemplo, você não fez a defesa, mas aí você quer falar que houve prescrição. O juiz, a qualquer momento, pode analisar a prescrição. Nesse caso, mesmo que você não tenha apresentado defesa na hora certa, a doutrina e a jurisprudência entende que você pode apresentar essa defesa em respeito ao artigo 342, inciso 2º, ou então em qualquer outra situação em que a lei expressamente permita essa defesa posterior. Tranquilo? Então, é uma exceção em que, mesmo sendo réu, eu vou poder me manifestar, vou poder me defender. Tá bom? E aí eu faço a pergunta: existem efeitos da revelia. O primeiro efeito dele é o quê? O primeiro efeito é ser presumido verdadeiros fatos narrados contra si. Até aí, nós já vimos. Correto? Então, o primeiro efeito da revelia é esse, mas não é só esse. Porque também existe outra peculiaridade, outro efeito da revelia que está lá no artigo 346. É assim, fala lá assim: os prazos contra o réu revel, que não tenha patrono, que não tenha advogado, vão fluir da data da publicação no órgão oficial. O que quer dizer isso? Se o réu é revel e não tem advogado, vamos dizer, eu fui citado pessoalmente, não me defendi, não coloquei advogado. Vai publicar no Diário Oficial sobre as novas questões em que vou ter dentro do processo, e aí, caso eu não fique atento, eu não me manifeste, vai seguir, e isso não vai gerar, por exemplo, futuramente, discussões sobre a validade dos atos dentro do processo. Aqui no novo CPC de 2015, se o réu é revel, mas tem advogado, as intimações do réu revel continuarão sendo feitas através de publicação para o advogado dele dentro do processo, tá bom? No CPC de antigamente não valia isso. Se era revel, nem intimação mais ele tinha. E aí eu faço uma outra ponderação que está no parágrafo único. O réu revel, lá no parágrafo 1 do artigo 346, poderá intervir a qualquer momento no processo. Tranquilo? Só que no momento que o réu revel entra no processo, ele só vai poder atuar dali para frente. Não pode voltar no tempo. Tranquilo? Então, o réu revel, ele pode pedir, ele pode manifestar sobre a questão de possibilidade, por exemplo, de produzir provas em audiência de instrução, ou outras questões que envolvam o andamento do processo. O réu revel pode intervir no processo, em outras palavras? Sim. Mas a diferença é que ele só vai poder atuar no momento em que ele entrar no processo para frente. Tranquilo? Então, o réu revel, a qualquer momento, pode vir participar do processo judicial. A diferença é que ele só vai poder atuar, só vai poder se manifestar, só vai poder realmente participar quando ele entrar dali para frente. Ele só vai receber o processo no estado em que ele se encontra e dali para frente pode atuar dentro do processo. Tranquilo? No que diz respeito à revelia, é este o conteúdo que eu queria abordar com vocês hoje. Dessa forma, no que diz respeito à resposta do réu, hoje abordamos a reconvenção e tratamos também da revelia. Alguém quer perguntar, pessoal? Eduardo, no processo penal, é diferente do processo. Mas no processo final, por exemplo, o réu que vai à revelia, igual você está falando aí, nas alegações finais,
ele poderá contestar aquelas provas anteriores citando fatos ou não? Você está falando em que processo? No processo, aí eu citei o processo penal, mas também... não, o penal não tem, a revelia não vale lá no processo penal. Lá no processo penal, como regra, não tem revelia. Vai ser nomeado um defensor, ele vai fazer a defesa. Lá é diferente. Lá tem essa peculiaridade que aqui nós não temos. Aqui no nosso processo civil tem revelia, que é como regra, em sua grande maioria das situações, no direito civil eu estou tratando de direitos disponíveis, em que se eu não me manifesto, eu perdi, precluiu minha possibilidade de manifestar. Lá no processo penal, você está tratando de liberdade, e lá, como regra, não se aplica os efeitos da revelia, como aqui no processo civil a gente acabou de abordar. Lá, se o réu não se defende, vai se nomear um advogado dativo ou um defensor público para fazer a defesa no processo penal. Tá bom? Lá tem suas peculiaridades. Aqui, do momento em que eu entrei, eu posso manifestar tudo dali para frente. O que já aconteceu, ficou para trás. Entende, meu amigo? Você, como réu revel, pode entrar, mas você só vai poder manifestar das coisas dali para frente. O que já aconteceu, você não pode manifestar. Tranquilo? E aí não tem uma alegação final no caso, nesse caso No processo civil tem sim alegações finais. Elas podem ser orais, elas podem ser escritas quando convertidas em memoriais escritos pelo juiz. E, eventualmente, se o réu, mesmo revel, já está participando do processo, ele vai poder fazer sim as alegações finais, questionar a carga probatória, falar, não, aquela prova não deve ser analisada, vai poder manifestar tudo, do momento que ele entrou para frente. Mas ele não vai poder manifestar as coisas que aconteceram para trás. É justamente isso que eu estou perguntando. Se naquelas provas anteriores a essa entrada, ele não vai poder nem citá-las, né? Elas já aconteceram. Ele pode até manifestar, mas não vai ter validade, entende, meu amigo? Entendi. Nas alegações finais, ele pode falar o que ele quiser, alegar, mas no que já aconteceu, ele não tem o poder de mudar isso. Só existe uma possibilidade, que é quando ele questiona, falha na citação. Se ele vira e fala, a citação foi inválida, ou então a citação é nula, houve falha na citação, aí ele está questionando o quê? Que, na verdade, ele não foi informado do processo, tem que voltar atrás. Maravilha. Porém, tirando essas exceções, entrou agora, só dali para frente. O que aconteceu, aconteceu e acabou. Tá bom? Tranquilo? Conseguiu me entender, meus amigos? Maravilha, então. Desta forma, no que diz respeito à reconvenção e à revelia, era esse o grande objetivo nosso na nossa aula de hoje. Preciso saber de vocês. Conseguiram compreender? Sim ou não? Me dá um ok. Fred falou, ótima aula. Obrigado, meu amigo. Conseguiram entender? Estamos seguindo bem? Nossa caminhada é um efeito dominó. Nós vamos passo a passo para a gente ir aprofundando. Fico muito feliz de terem gostado. Só peço um favor agora, antes de encerrar. Eu vou me despedir da gravação. Não saiam ainda da chamada. Eu só vou encerrar a gravação e depois quero falar com vocês, tá bom? Eduardo, pode falar, meu. Oi. Você vai dar na próxima aula uma atividade para a gente poder ver se está absorvendo? Eu vou fazer uma coisa. Vamos fazer só uma coisa. Eu vou só me despedir de vocês aqui agora, da gravação, e aí eu venho conversar com vocês aqui ao vivo. Pode ser? Só vou finalizar a gravação para a gente conversar. Para você que está assistindo aí no Pincel Atômico, no meu canal do YouTube, muito obrigado por ter passado esse momento com a gente aqui. Agradeço a oportunidade de ter passado essa informação a vocês e contem comigo sempre. O que precisarem, eu vou estar aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.